boas-vindas a todos, né, que estão aqui nos visitando, as irmãs, né, que moram aqui em Sapucaia, e a irmã, e o esposo, que Deus abençoe. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Deus abençoe os irmãos também pela internet. Deus abençoe a todos vocês, né? Cada dia a gente tem muitos pedidos de oração e nós vamos orar por todos os pedidos de oração, toda parte, muita necessidade. Estivemos visitando com o irmão Lindomar e a irmã Gelusa. Caiu aquele portão de mais de 400 quilos em cima dela e ela está dando um testemunho agora que depois que oramos, ungimos, ela está sentindo bem melhor, né? E cremos que ela vai estar na ceia. Domingo será ceia às 5:30 da tarde, domingo dia 7. Vamos a Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fore repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigia como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aí vemos que Salomão, em Provérbios 3, falando sobre correção, ele diz 3, verso 11, Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Jó também fala, Jó 5:17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso, querido e amado Pai, que criou todas as coisas. Tu estás presente, porque Deus é Espírito, o Senhor é Espírito. E o Senhor tem manifestado através da música, através da natureza, e sempre o Senhor tem manifestado através da sua palavra, para nos corrigir, para nos levar a uma perfeição, Pai. E, Senhor, ajuda-nos aqui nesta tarde, fale em nossos corações. O Senhor sabe o que necessitamos e abençoa teus filhos através da internet em toda parte, desde a África, Pai, aos Estados Unidos, aqui no Brasil. Que o Senhor abençoa os teus filhos que podem nos compreender em seus idiomas neste momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. O Senhor me corrigiu. Lembra que o profeta disse? O Senhor me corrigiu. A correção. Eu achei tão interessante esses versículos, né, sobre correção. E eu encontrei ainda outro, onde Salomão fala em Eclesiastes 7 sobre a opressão, né? Correção é uma coisa e opressão é outra, né?
Ele disse verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração, né? Vivemos num mundo de muita corrupção, né? Muito suborno, muita injustiça, né? E você nunca deve oprimir, né? Você deve corrigir, né? Porque a disciplina, no exército tem disciplina, né? Nas empresas também tem leis, né? Regra, porque senão não funciona. Na igreja da mesma forma, né? Nos lares tem que ter disciplina também, né? Tem que ter doutrina, porque senão não funciona, não pode ter opressão. A opressão de Salomão faz endoidecer até ao sábio. Então o profeta disse que o Senhor me corrigiu. Corrigiu ele na pregação, nas interpretações, até que chegou a revelação dos 7 selos. A revelação dos 7 selos foi que corrigiu, né? Porque antes da revelação dos 7 selos, o profeta estava exercendo o ministério de evangelista, trazendo uma mensagem evangelística para o mundo, né? Ele disse até que o Senhor me corrigiu. Muitas coisas. A gente vai tocar num pequeno ponto que é muito importante para nós, que é a evidência do batismo do Espírito Santo, né? A evidência. Você pode ver que nas eras, quando veio a revelação dos selos, Deus assim corrigiu as eras. O que ele disse, eu pensava, né, que era isso, eu pensava que o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 6, era a igreja primitiva, né, mas o Senhor tinha lhe corrigido, que não era. E assim Deus veio lhe corrigindo, através dos selos. E quando Deus o corrigiu, Deus também nos corrige. Porque nós viemos como católicos, espíritas, né, evangélicos, viemos sendo batizados nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, achando que estava certo, porque Jesus deu a ordenância, mas o Espírito Santo vem dar a interpretação e nos ensina qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho, qual é o nome do Espírito Santo. São João 16, verso 13, quando vier o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Então, Jesus deixou muitas coisas em parábola. O Espírito Santo vem e nos revela, né? Essa correção podia colocar como uma revelação, um esclarecimento. A coisa ficou esclarecida. Então, nós fomos ensinados, viemos das denominações batizados errado, tomando a ceia também errado. Mas como, pastor? Nós tomávamos ceia com suco de uva, com bolachinha. Nós não tínhamos revelação. Nós pensávamos que qualquer bolacha, qualquer pão podia representar o corpo de Cristo, né? Até que o Senhor nos corrigiu, que tinha que ser pão asmo, o batismo tinha que ser no nome do Senhor Jesus Cristo, a ceia tinha que ter lava-pés, como Jesus ensinou. Então tinha que vir um profeta para corrigir todas essas coisas. Ele ainda disse para ligar todos aqueles cabos que estavam soltos, né? Por isso veio um profeta. Então ele restaura no ministério de Malaquias 4, batismo, santa ceia e lava-pés. Aí você vai nas Escrituras, na Bíblia, você vai ver que você não encontra nenhuma pessoa na Bíblia que foi batizada em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para remissão dos pecados. Você não vai encontrar. Você vai encontrar na história quando mudaram o batismo em 325 depois de Cristo, na África, ali em Niceia, aquele grande concílio, então foi mudado o batismo verdadeiro para o batismo nos títulos. Já começaram a venerar os apóstolos, venerar Maria. Então Deus tinha que corrigir todas aquelas coisas, tinha que ser corrigida nesse século XX através de um profeta. Um pastor não podia corrigir aquilo. É que o pastor não é um vidente, né? Ele não é o intérprete divino da Escritura. Então tinha que ser um mensageiro, um profeta. Como Israel sempre creu nos seus profetas, né?
Então a igreja gentia nunca tinha recebido um profeta vidente, né? É um profeta que hoje ele é mal interpretado, inclusive pela teologia, ele é mal interpretado pelas igrejas, ele é mal interpretado porque ele é um profeta. A sua mensagem é exclusiva a um povo de percepção profética. Não é qualquer pessoa, é um povo que tem percepção profética. Porque você ouve, e a fé, na verdade, vem através de ouvir, né? Através de ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Deus, Ele é aquele que nos corrige. Ele não nos oprime, né? O homem oprime. A igreja oprime. As pessoas não são livres, né? Eles lançam praga. Ele diz, se você não ficar conosco, sair, alguma coisa vai acontecer com você. A pessoa fica com medo. Qualquer coisa que acontece, ele diz, foi que eu saí da igreja, vou voltar de novo. Então você vive ali sobre uma opressão, né? Uma opressão. Você é obrigado a jejuar, você é obrigado a vir para orar, né? Porque se você não fizer aquilo, você não vai ser salvo. Aí você pode ver que a igreja começa a desfazer o sacrifício que foi feito no Calvário. Jesus morreu para nos salvar. Aí ela começa realmente a tirar fora a eleição, a predestinação, quando realmente é porque ela trabalha com opressão, a igreja, né? A igreja nunca quer perder, um pentecostal nunca quer perder um membro para uma igreja adventista, ou adventista nunca quer perder o seu membro. Agora, Cristo não tem como perder os membros dele, porque é um corpo. Ele não pode perder o seu braço, ele não pode perder o seu olho, né? Nós somos membros do seu corpo, né? Em particular, nós somos membros. São Paulo fala isso no capítulo 12 da carta aos 1 Coríntios. Então, não sejas, ele disse, você também não deve ser demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo, né? E não pode ser demasiadamente ímpio, verso 17 de Eclesiastes, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Tanta coisa, tanta loucura, né, que acontece nesse mundo, né? E o mundo está chegando realmente nos seus dias finais, né? Porque a terra, como a gente tem ensinado aqui, ela está para dar à luz uma nova terra. Isso nós temos crido por fé, né? Quem já foi, sabe, ele não pode voltar aqui para contar, porque nós estamos aqui, né? Foi o que Abraão disse para o rico. Ele disse, lá eles têm Moisés e os profetas, ouçam, né? Então, há homens, há um ministério, né, para que a humanidade venha a ouvir. O Senhor também corrigiu o irmão Brana sobre a evidência do Espírito Santo. Veja, o irmão Brana chegou num tempo de muita confusão. Uns acreditavam que a evidência inicial do batismo do Espírito Santo era falar em línguas. Outros que era o fruto do Espírito, o amor, né? E veja que ele, a princípio, ele não contrariou a ciência cristã, né? Mas depois a luz de Deus começou realmente a esclarecer dentro do seu coração o que era realmente a evidência do Espírito Santo. Deus começou a lhe mostrar o que era. Então, na mensagem Deus em simplicidade, a primeira mensagem dos selos, e ainda o irmão Brana cria que o fruto do Espírito era a evidência do batismo do Espírito Santo. Ele não cria em falar em línguas, como os pentecostais, mas ele cria que era o fruto do Espírito. Ele foi o que a melhor evidência que ele achou, o amor. Nós vamos lendo aqui
que até que Deus o corrigiu. Agora, é importante o filho, né? Porque o filho aceita a correção. Agora, aquele que não é filho, ele não aceita a correção. É como o novo nome, os 7 trovões revelados, 7 selos. Nesse tempo de Apocalipse 10, 8 a 11, Deus vem corrigindo as coisas. Se esses pregadores que pregam que o novo nome é a palavra, se eles aceitassem a correção do Senhor. Mas o irmão Branham aceitou a correção. Veja como ele diz. Ele pensava que línguas era a evidência, 243. Eu creio em falar em língua, mas não considero que seja a única evidência do Espírito Santo. Não, senhor. O fruto do Espírito é a evidência. Está vendo? Agora, se você parar aqui, você vai criar uma doutrina que o fruto do Espírito é a evidência. O irmão Branham continua. Está vendo? Sim, agora, veja, é por isso que tenho discordado do movimento dos irmãos pentecostais. Quanto a isso que dizes, se um homem falar em língua, ele tem o Espírito Santo. Eu discordo. Isso não é sinal de que ele tem o Espírito Santo. Está vendo? 244. Já ouvi demônios falar em língua o mais rápido que podia, beberem sangue em uma caveira humana e invocarem o diabo. Já vi índios pegarem cobras e as enrolarem nele na dança da chuva lá no Arizona, erguerem as mãos assim e correrem de redor, o feiticeiro sair cortando-se e pôr um lápis deitado e ele escrever em língua desconhecida e dar interpretação disso. Está vendo? Assim, não me diga isso. Sou velho demais para isso, está vendo? De modo que o fruto do Espírito Jesus disse, por seus frutos. Veja que parecia que tinha uma base ali, né? Porque tinha escritura. Mas, veja só, por seus frutos não língua ou emoções, mas por seus frutos os conhecereis. Está vendo? Assim, esse é o fruto do Espírito. É Deus revelando-se em humildade, brandura, e todo dia o mesmo. Há algo nisto. Um homem que permanece exatamente com a palavra, toda vez que vê a palavra, ele a pontua com um amém, sem importar o que as outras pessoas digam. Que ele crê nela, veja, muito bem. Quer dizer, tinha ele escritura. A árvore é conhecida pelo seu fruto. E o Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Tinha escritura, até que Deus o corrigiu, que não era aquilo, a evidência para o dia que ele estava vivendo. Você sabe que essa semana, nesse mês, nós estamos no final do mês agora, 1º de maio é amanhã, mas apareceu um pregador, você pode pegar a mensagem, como você pode pegar a Bíblia, né, e tentar provar uma doutrina. E se você não tem luz, revelação, você vai levar o povo todinho à perdição, à morte, à destruição, ao escândalo, né? Como tem a pessoa disse, eu abri a Bíblia, Deus vai falar comigo, abrindo a Bíblia. Então ele abriu e disse, e Judas se enforcou, né? Não, isso não está bom. Ele abriu de novo e disse, vai e faça o mesmo. Então, a Bíblia é como uma peça de quebra-cabeça. O profeta diz da mensagem demonologia, ele diz daquelas pessoas que estavam fazendo jejum de 40 dias. Ele disse, isso aí são espíritos sedutores, espíritos religiosos, demônios. Deus nunca mandou você fazer um jejum de 40 dias. Mas você vai tentar dizer para a congregação que Elias jejuou 40 dias, Moisés jejuou 40 dias, Jesus jejuou. Você tem muita prova, mas não tem revelação. Você tem letra, a letra mata. Na África, lá no Quênia, apareceu um pregador e mandou o povo jejuar para encontrar Jesus, né? E o povo começaram a morrer. Porque entrou um demônio no povo para não comer. Para não comer. Isso é aquela verdadeira greve de fome. E morreram mais de 100 pessoas. Está na notícia, está no G1, no Globo. Tentou provar pela Bíblia, tentou provar pela mensagem.
Mas estava faltando o quê? Um profeta, porque o profeta revela. O irmão Brana disse que Deus é que coloca um jejum em você. Agora, quando Jesus estava aqui, os discípulos de João e dos fariseus vieram a Jesus e disseram: por que nós jejuamos? E os teus discípulos não se atentam para isso. Ele disse: podeis fazer ficar triste os convidados quando o noivo está com eles? Então, por que essas pessoas fazem essas loucuras, levam o povo a essas montanhas para orar, para jejuar, e faz toda essa gritaria? Nada contra, quem quer gritar, grita, mas não precisa isto. Elias pensou que Deus estava naquele vento que vinha arrancando as árvores, e Deus não estava no vento. Pensou que Deus estava no terremoto, Deus também não estava. Deus não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. Deus estava numa voz bem suave, que tinha que fazer um grande silêncio para ouvir. Deus fala tão baixinho que você tem que ficar em silêncio para poder ouvir e compreender o que Ele quer dizer. Então são espíritos sedutores que saem pelo mundo usando a mensagem e não aceitam a correção do Senhor. E homens que juntam 10.000 pessoas para lhe ouvir, 3.000 pessoas para lhe ouvir, para ouvir a ele o que ele acha, o que diz o profeta. Por isso, Deus nesse tempo, Apocalipse 10, 8 a 11, João come o livrinho e profetiza outra vez. Vem trazer para nós aquilo que o profeta de Deus nos ensinou. Para isso tem que ser um povo que tem percepção profética. Mas, vamos continuando. Mas nós chegamos ao ponto, então, de nos estribar em algo fanático, e Satanás se mete entre as pessoas. Esse é o negócio de Satanás, e ele é um bom homem de negócio. Ele se mete entre as pessoas, faz com que elas pensem que o têm apenas porque podem dar pulo, então odiar o seu vizinho. Não, está vendo? Por quê? Por dizer coisa, falar em língua de modo simplesmente maravilhoso e coisas assim. E lembre-se, você pode falar em línguas genuínas do Espírito Santo e ainda não ter o Espírito Santo. A Bíblia disse que sim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Seria como o metal que soa e como o sino que tine. 1 Coríntios 13, está vendo? 249, os metodistas dizem: quando gritávamos, nós o recebíamos, mas não recebiam. Os nazarenos diziam que quando viviam de modo santo, eles o recebiam, mas não recebiam. Não é por você ter o cabelo comprido que tem o Espírito Santo, porque está vestindo decentemente que tem o Espírito Santo, porque dizima que tem o Espírito Santo. Não, isso não é evidência. Não é o falar em língua, não é o fruto do Espírito que prova que você tem o batismo do Espírito Santo. Não é por você ser uma pessoa tão boazinha, tão bonzinho. Porque Deus não vê o exterior, Deus vê o interior. Deus vê quem você é aí dentro. E o profeta tinha uma moça que tocava o piano e ela não vestia decentemente. Diz o profeta, Perguntas e Respostas, no 14, e ele foi condenado porque deixava ela tocar o piano daquela forma. Mas o irmão Brana disse para aquele pregador: ela é só um bebê, ela está gateando na fé, ela está começando na fé, é só um bebê que nasceu nesse reino. Ele disse: mas o homem me condenou, e me condenou veementemente. Mas ele tinha na sua igreja uma mulher que tinha os cabelos compridos, vestia vestidos compridos e tinha uma língua bem grande, que podia lutar contra uma serra circular, um gênio, geniosa, brigona e bem crente, de Bíblia debaixo do braço. E a gente vê essas pessoas hoje, Bíblia debaixo do braço, crente,
mas pode lutar contra uma serra circular. Tenta pisar no seu calo. Não é aquele que Jesus disse: se alguém bater na sua face, dar a outra. Ela não faz isto. Então nós temos hoje muita santidade exterior. Nós vivemos num mundo falso. Por quê? Porque tem algo que é verdadeiro. O falso sempre é uma cópia do verdadeiro. Deus, 250, revelando-se, não em sensações, não, sensações todavia, não com isto, está vendo o lugar? Simplesmente faz com que isso fique tão humilde que qualquer um pode vê-lo. Se você não tentar injetar sua própria mente nisto, veja, seus próprios pensamentos, é Deus. Não coloque seus pensamentos. O que você acha, o que você pensa, mas é o que Deus pensa. É o que Ele pensa. Porque senão nós nos tornamos uma igreja intelectual, uma igreja natural, carnal, uma igreja sábia, uma descendência de Caim, com muita cultura, com muita sabedoria, sem nada de revelação. E aí é onde nós nos enganamos a nós mesmos. 251, Deus em simplicidade. Ora, então ele se torna um bando de fanáticos. Aí você tem um bando de fanáticos, que olha, aqueles lá estão perdidos, eles vão para o inferno. Nós sim, nós temos a verdade, nós vamos para o céu. Desse jeito não. Se você não tem compaixão pelo seu irmão, pelo bêbado, pela pessoa errada, e não é isso que quer dizer que você vai colocar todo mundo para dentro da sua casa. O evangelho não é isto. O evangelho não é você distribuir sopa, comida. Não, isso é bom, isso é humano. As ONGs fazem isto, mas isso não leva ninguém para o céu. Dar dinheiro para as instituições não leva ninguém para o céu. Se não se arrepender dos seus pecados, nascer de novo. Eu disse para um grande jogador de futebol, dentro de um avião, que trouxe uma copa, eu disse: a sua caridade não vai te levar ao céu. Ele disse: eu sei. Ele entreguei uma mensagem do profeta. Eu disse que o dinheiro que você dá, isso não leva ao céu. Se fosse assim, os pobres estariam perdidos, os ricos seriam salvos. Quando Jesus viu aqueles ricos colocar as suas grandes ofertas ali no gasofilácio, e Jesus observava de longe, ele era Deus em carne, e uma viúva vinha com 2 pequenas moedas, tudo o que tinha, e ela colocou ali. Ele chamou os seus discípulos: viste aquilo ali? Quem deu mais? Jesus disse: foi a viúva. Ela deu tudo o que tinha, mas os ricos estavam dando o que estava sobrando, e ainda vai descontar no imposto de renda. E é o que eles fazem, o que as grandes empresas fazem. Tem que ter uma nota fiscal para descontar no imposto de renda. Não estão dando nada para os pobres, nem para as ONGs. É somente uma coisa falsa. Só para não dar para o governo. As igrejas fazem isto. É somente você dar uma nota. As grandes empresas, os ricos, faz você sair do aluguel e construir uma grande igreja. Mas Deus não está nisto. O que faremos com esse Jesus chamado Cristo? E 64, a evidência, como eu disse outro dia, nós tentamos colocar a evidência. Lutero disse: creia e saia caminhando. O diabo também crê. Você pensa que o diabo não crê nessa mensagem aqui? Crê e estremece. Ele crê no livro e no livrinho. E não é evidência. Crer não é evidência. Ele não nos chamou para crer. Ele nos chamou para sofrer por essa mensagem. O diabo também crê. O Wesley disse: grite e você o recebe. Mas descobriu que não. Os pentecostais disseram: fale em língua e você o recebe.
Eu fui pentecostal, eu sei. E trazia todo o povo para o altar. E dizia, louve, solte a língua. Oh, esse aqui recebeu, aquele outro recebeu. Mentira. Até que essa mensagem veio e me corrigiu. Até que essa mensagem veio e me corrigiu. Ela me corrigiu sobre 28 de fevereiro de 63. Que ele veio como filho do homem para revelar a palavra. Ele me corrigiu que o Cordeiro não está mais no trono. Que ele saiu para revelar. Que o último eleito já entrou. Ele nos corrigiu através do ministério da esposa. O ministério da esposa vem para corrigir. Então, eles não receberam falando em língua. A ciência cristã disse, ame, você tem o fruto do Espírito, mas não tinham. Eles negam a divindade de Jesus Cristo. Pergunta e resposta, número 2, ele disse 44. Agora, essa não é a evidência do Espírito Santo, falar em línguas. O amor, também não. Mas não deve amar? Deve, mas isso é um fruto. Amor é só um fruto que você tem o Espírito Santo. Ele produz, ele não é a árvore, ele é o fruto da árvore. Não pode confiar no fruto do Espírito, porque o primeiro fruto do Espírito é amor. E a ciência cristã exerce mais amor que qualquer outro que eu saiba. E eles negam mesmo que Jesus Cristo seja divino. Vê, só há uma evidência do Espírito Santo que eu saiba. E essa é uma fé genuína na prometida palavra da hora. Ele diz somente uma. Na mensagem Cisterna Rota. E aqui nós vamos encerrando. Parágrafo 67. Você sabe que o irmão Branham continuou buscando a Deus. Ele queria saber qual era a evidência. Eu disse, a mais perfeita evidência em que consigo pensar é o amor. E assim fomos falando sobre isso. Então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Continuou pregando aquilo. Se um homem tem amor, porém certo dia o Senhor numa visão me corrigiu. Agora veio a correção. Quando você come o livrinho, vem a correção. Que você pensava que o profeta tinha que retornar para revelar o 7º selo, para revelar os 7 trovões, o novo nome, a visão da tenda. Aí o ministério da esposa traz a correção. E assim fomos falando. Então ele disse, porém certo dia o Senhor numa visão me corrigiu e ele disse que a evidência do Espírito Santo era aqueles que podiam receber a palavra, nem amor nem falar em língua, mas receber a palavra. Isso Satanás não pode. Isso o Concílio Mundial não pode. Isso as denominações não podem receber a palavra, porque ela vem encarnada em um homem. Ela não vem através de um gravador, através de aparelhos eletrônicos, não. Através de uma TV, não. Ela vem encarnada. Jesus foi o verbo encarnado. O verbo que se fez carne. Branham, Deus estava naquele homem. Era Deus em carne para nos revelar o mistério dos 7 selos. Hoje, João, ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, vem para corrigir. Então ele disse, o Senhor me corrigiu. 68 de Cisterna Rotas. Então o doutor Liveu estava me dizendo, isso é escriturístico? Ele disse, porque em São João 14, Jesus disse, quando vier sobre vós aquele Espírito Santo, ele vos revelará essas coisas que eu vos ensinei, e vos anunciará o que há de vir. Assim, aí está a genuína evidência do Espírito Santo. Ele nunca me disse nada errado até agora. Que isso é evidência do Espírito Santo. É aquele que pode crer na palavra e você pode recebê-la. Satanás crê, mas não pode receber. Muitos podem crer, mas não podem receber. Porque quando você recebe para obedecer. Para obedecer. Satanás crê. Crês tu que Deus é um? Oh, faz muito bem, porque os demônios creem e tremem ainda. Muitos crentes dizem que crê, mas não tem temor.
Então a evidência é quando você pode crer e receber para obedecer à mensagem da hora. Não é a mensagem de Lutero, porque essa já passou. Não é a mensagem de Wesley, porque essa aí também já passou. Não é a mensagem pentecostal, porque já passou. Se você vê as pessoas errando com essa mensagem, é porque eles estão vivendo uma outra era. Eles não têm luz do dia que nós estamos vivendo, da mensagem que estamos vivendo nesta hora. Não é um outro mensageiro, não é uma outra revelação dos selos. Não, é Deus trabalhando através de um outro ministério, uma outra pessoa. Nós falamos sobre as 10 virgens, acho que domingo passado, que as prudentes não tinham. As prudentes tinham azeite, mas as nessas não tinham. O azeite é o Espírito Santo. Aí você tem a pergunta, mas eu quero saber como é que eu tenho o Espírito Santo. É você poder receber a mensagem do dia e obedecer a mensagem do dia, a mensagem da hora. Esta é a verdadeira evidência de ter recebido o batismo do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Querido Deus, te agradecemos pela evidência e pela correção do Senhor, porque o profeta de Deus disse que o filho que vem a Deus, primeiramente, ele é corrigido. O Senhor corrigiu o nosso profeta, o Senhor corrigiu a cada membro do ministério da esposa, de Apocalipse 10, 8 a 11, de Efésios 4 e 11. O ministério quinto tem sido corrigido nesse dia. Com esta mensagem, pela visão, pelo Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado pela correção. Muito obrigado por tudo. Pelos teus filhos aqui reunidos, pelos teus filhos através da internet. Pedimos que o Senhor dê a bênção, a graça para cada um. É que nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder